caiu muita chuva antes do jogo no Morumbi, o jogo foi adiado em 1 hora, né? Por causa da chuva que caiu, seria 6h30, o jogo começou às 7h30 da noite, por causa da chuva forte que caiu em São Paulo, e acabou que o Lucas Moura foi o melhor jogador em campo e arrebentou com o time do Corinthians, né? Matheus Bidu teve uma péssima atuação, Mateuzinho também teve uma péssima atuação, o Kaká, outro que teve péssima atuação. Jogadores do Corinthians, de um modo geral, jogaram muito mal no segundo tempo, né? O Memphis teve uma atuação apagada, talvez tenha sido a pior partida do Memphis com a camisa do Corinthians. Muito se esperava do Memphis que ele pudesse resolver alguma coisa, que ele pudesse fazer alguma coisa diferente no clássico, né? No jogo mais importante, que é o clássico. Isso não aconteceu, e aí o Corinthians acabou perdendo pelo placar de 3-1. Fez um primeiro tempo muito bom, de igual para igual com a equipe do São Paulo, poderia ter vencido o São Paulo no primeiro tempo. O Kaká deu uma cabeçada, o goleiro Rafael fez uma defesa importante, o Memphis cobrou uma falta, o Rafael também fez uma defesa importante, isto no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Corinthians foi engolido pelo São Paulo, com todos esses erros individuais citados. O Corinthians acabou sofrendo uma derrota muito pesada para o São Paulo no primeiro clássico do ano. E aí ficou evidente que o Corinthians precisa de reforços para essa temporada. Precisa de reforços. Precisa de um lateral direito, pelo menos um jogador que possa disputar a posição com o Mateuzinho, né, já que o Fagner foi liberado para o Cruzeiro. Precisa de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho. Precisa de um zagueiro experiente, um zagueiro de qualidade, um zagueiro melhor do que o Kaká. O Kaká não é confiável, né? O Kaká é muito bom na bola aérea, no ataque, mas ele não é bom com a bola nos pés na defesa. O Corinthians sofre muito na defesa com o Kaká, precisa de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo. O Bidu não tem condições de ser o lateral esquerdo do Corinthians, né? Então o Corinthians precisa de um atacante. Na hora de fazer as substituições, entrou o Romero. O Corinthians precisa de um atacante de velocidade, de um ponta de velocidade. Não tem este ponta no elenco. O Corinthians precisa de reforços. Já desde o ano passado, havia esta avaliação de que o Corinthians precisava de reforços, principalmente de um lateral esquerdo e de um zagueiro, né? O Ramon Dias quer um zagueiro canhoto para jogar ao lado do André Ramalho. E o Corinthians quer também um lateral esquerdo. Tanto é que o Corinthians buscou no mercado este lateral esquerdo. Buscou o Guilherme Arana, buscou o Wendel que está indo para o São Paulo. Buscou outros jogadores, o Renan Lodge também foi consultado, entre outros jogadores para a lateral esquerda. Só que esses jogadores custam dinheiro. E ontem, perguntado a respeito, o presidente Augusto Melo acabou sendo muito sincero na resposta que ele deu. Perguntado se o Corinthians tinha caixa para ir ao mercado, buscar reforços, o presidente Augusto Melo respondeu que não. O Corinthians não tem dinheiro para buscar reforços no mercado. Isso pode acontecer de maneira pontual, caso a comissão técnica avalie que o time precise de reforços. O Augusto Melo elogiou o elenco, diz que usou o dinheiro do Corinthians para manter os jogadores no elenco, que este era o objetivo principal, manter os principais jogadores no elenco, e isso aconteceu. O Corinthians manteve praticamente todos os jogadores no elenco do ano passado, com exceção do Fagner, que foi do Cruzeiro. Os jogadores considerados titulares, o Corinthians acabou mantendo no elenco principal. E o Augusto Melo diz que confia neste elenco e que o Corinthians ainda vai disputar títulos este ano. O Corinthians perdeu para o São Paulo, perdeu também a liderança do Campeonato Paulista. O Corinthians, aliás, agora está na terceira posição geral do campeonato, perdendo para o Mirassol e também para o São Bernardo. O Mirassol está no grupo do Corinthians, com isso o Corinthians está na segunda colocação do grupo. O Corinthians vai precisar recuperar pontos se quiser terminar com vantagens na fase de classificação.
mas ficou evidente, muito evidente, ontem, no primeiro clássico do ano, no primeiro jogo mais pesado do ano, que o Corinthians precisa de reforços. E aí tem o problema, o agravante de que o Corinthians não tem dinheiro para contratar esses reforços. O Corinthians é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que não contratou reforços para a temporada. E precisa, tem necessidade. Se quiser ser campeão de alguma coisa, tem a necessidade de contratar reforços. É bom dizer também que o time não estava completo, né? O Rodrigo Garro continua machucado, a expectativa é que ele volte daqui a 15 dias a jogar pelo Corinthians, deve ficar pelo menos mais 15 dias treinando. Já está treinando no campo, mas está se recuperando de uma contusão no joelho. O Gustavo Henrique também terminou o Campeonato Brasileiro como titular da zaga do Corinthians. Ele não jogou ontem e não jogou ainda no Campeonato Paulista, porque também está machucado, uma contusão muscular. E o Breno Bidon, que é outro titular do time, está na seleção sub-20. Então são jogadores que o Corinthians tem, que são titulares da equipe e que não estiveram atuando ontem na equipe do Corinthians. O Coronado não foi bem também, o Coronado não jogou bem, ao contrário das últimas partidas que o Coronado jogou bem. Ontem, quando precisou do Coronado, ele não jogou bem. E aí é que tem que ter uma exigência maior em relação ao futebol do Coronado, ao futebol do Memphis, porque uma coisa é jogar contra o Velo Clube de Rio Claro, contra o Água Santa, outra coisa é você jogar contra o São Paulo, quando você precisa jogar, de fato, contra uma equipe de mais peso, é que o jogador de peso tem que fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians, e esses jogadores de peso do Corinthians precisam fazer a diferença, e ontem não fizeram, né, a diferença no Morumbi. Quero trazer também mais uma informação em relação ao time da Copinha. O Corinthians promoveu 11 jogadores para o profissional após a disputa da Copinha. Depois de uma reunião nesta segunda-feira, envolvendo a comissão técnica e com base na análise do Ramon Dias, o Corinthians promoveu os seguintes jogadores da Copinha, o time que foi vice-campeão da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu a final também para o São Paulo, né, no Pacaembu, no último sábado. Foram promovidos 11 jogadores, os laterais Denner e João Vitor Jacaré. O Denner e o João Vitor Jacaré, o Denner, que é muito bom jogador, é lateral esquerdo, hein? Zagueiros, o Fernando Vera e o Guilherme Gama. Meio-campistas, Luiz Gustavo Bahia, o Iago e o Luiz Eduardo. Atacantes, Dieguinho, o Guinegão e o Nicolas. Esses foram os jogadores promovidos. O goleiro Cauê também será promovido, mas antes disso ele vai ganhar uma semana de férias. A da lista acima, é bom dizer que o João Vitor, na lista citada, né? O João Vitor Jacaré, o Guilherme Gama e o Iago não participaram da Copinha, mas mesmo assim são garotos que agradam a comissão técnica do Corinthians e que por isso serão promovidos ao time profissional. É isso, já que não... Hoje, né, surge a notícia que o Corinthians tem interesse, tá, no lateral esquerdo Luan Cândido, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Olha só, é bom né, é bom a gente passar o crédito, né, até porque é um canal, né, de Bragança, que fala do Red Bull Bragantino, que tem um índice muito grande de acerto, tá? A informação vem do canal do Loredo, tá? E ele escolheu aí ele deu essa informação de que o Corinthians tem conversas, tá? Com o Luan Cândido, né? Que o Luan Cândido está na mira do Corinthians. Só para você ter uma ideia, o Luan Cândido recentemente quase deixou o Red Bull Bragantino para jogar no Botafogo, numa troca, né, envolvendo o volante Danilo Barbosa, mas acabou não acontecendo essa troca. Ele não está muito nos planos, né, do Red Bull Bragantino. No ano passado já jogou pouco, né, na sua posição,
Esse ano não fez nenhuma partida na lateral esquerda, né, pelo Red Bull Bragantino. O titular é o Juninho Capixaba, tá? E é um jogador que tem uma qualificação boa, porque ele joga tanto de lateral esquerdo como de zagueiro, né? Mas enfim, a gente não sabe, né, como que o Luan Cândido se portaria jogando numa equipe grande, né, como o Corinthians. Aliás, ele jogou até numa posição mais adiantada no ano passado, porque o Juninho Capixaba é o titular absoluto da lateral esquerda, tá? Só para você entender, né, um pouco, né? No ano passado, ele que atuou praticamente como um ponta esquerda, ele tem características mais ofensivas, ele terminou 2024 com 3 gols e 1 assistência em 57 partidas disputadas, tá? Esses são os números aí, né, do Luan Cândido com a camisa do Red Bull Bragantino. Quase foi trocado pelo volante Danilo Barbosa, não deu certo, mas há interesse, tá, do Red Bull Bragantino em negociar o Luan Cândido. Informação, então, aí do canal do Loredo. Agora é a gente aguardar para ver se avança alguma coisa ou não conseguir confirmar a informação. Apenas que o Corinthians quer um lateral esquerdo, mas não que tenha conversa, né, com o Luan Cândido. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, a campanha para o pagamento da Arena, ela completa 2 meses, mas infelizmente está sofrendo uma queda aí nas arrecadações, tá? É bom lembrar que a nossa querida doação, né? Porque faz parte aí de uma campanha, né, do torcedor corintiano, arrecadou até agora 35 milhões e 800 mil, né? Quase 36 milhões, tá? Já arrecadados em 2 meses. A questão é o seguinte, tá? Teve um primeiro mês que foi avassalador, foram 15 milhões em apenas 2 dias. Isso mesmo, 15 milhões em apenas, né, 2 dias. E aí o ritmo de doações caiu, né, realmente de forma aí considerável. Né, ao final do primeiro mês, a vaquinha tinha juntado 33,7 milhões, tá? E de lá para cá, a arrecadação foi de 2 milhões e 100 mil reais, tá? Sendo o saldo atual aí de 35,8 milhões, como eu já falei. Então, só para você ter uma ideia, o primeiro mês fechou com 37 milhões e 700 mil e o segundo mês, 2 milhões e 100 mil, né? O saldo aí, 35 milhões e 800, tá? O volume arrecadado já representa aí e passou de 5%, né, da meta total do pagamento da Arena, já que o valor está em 700 milhões de reais. É muita grana, né? Esse é o valor aproximado. Vai ter, né, uma mobilização muito grande aí dos influenciadores, aqueles que foram convidados para ser embaixadores da campanha, vão utilizar suas redes sociais para pedir mais doações, tá? Isso deve acontecer nesta terça-feira aí, com tudo. Enfim, né, os embaixadores aí do projeto do Arena, tá? Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou passar 2 informações aí para vocês interessantes. Uma dos jogos do Corinthians, o Corinthians vai ter uma maratona aí cheia de jogos nos próximos dias, então vou detalhar um pouquinho disso para vocês. E também uma outra matéria que eu tava lendo um tanto quanto inusitada dos irmãos Romero, que compraram um time de futebol, e eu vou explicar essa história também para vocês. Então vamos continuar aí as informações, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, ativar o sininho, ajuda bastante o trabalho por aqui. E bora continuar aí com as notícias do Coringão. Bom, 3 jogos em 6 dias. Corinthians irá encarar uma maratona indigesta nessa semana pelo Paulistão. E realmente, galera, o Corinthians vai ter aí um espaço pequeno de 48 horas e de depois 72 horas e 48 horas de uma partida para outra. Então o Corinthians que vai enfrentar agora nessa sequência, no dia 29 agora, né? Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Depois, 3 dias depois, no sábado, 1º de fevereiro, vai enfrentar o Noroeste na Neoquímica Arena. E depois enfrenta a equipe do Novo Horizontino, lá no estádio Dr. José Ismael de Biasi,
em Novo Horizonte. Então o Corinthians vai fazer essa sequência aí doida aí de jogos, porque tem jogo da pré-Libertadores dia 19 e dia 20 de fevereiro. Era para ter jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino, não vai ter por causa da disputa da pré-Libertadores, que ficou marcada para o dia 19. Então o Corinthians que vai enfrentar na Copa Libertadores o Universidade Central da Venezuela pela fase preliminar, que ficou então para o dia 19. Com isso vai enfrentar essa maratona indigesta de jogos. Aí é que tá, né, galera? Essa que é a questão toda da pré-Libertadores, né? Acaba encavalando muito jogo no começo da temporada. O Corinthians ainda que tá nessa fase aí de readaptação, os jogadores ainda não estão 100%, dá pra ver até pelas fotos aí, né? Que os jogadores ainda não tão legal e tá tudo certo, é começo de temporada, eu acho que é compreensível, até, né, dentro daquilo que a gente vinha falando ontem do jogo e de tudo mais. Péssimo perder pro rival, ainda mais do jeito que perdeu, o contexto todo, mas é compreensível pelo começo de temporada. A gente vai cobrar realmente de verdade quando a coisa começar a funilar. Bom, galera, terminar aí com essa notícia interessante. Os irmãos Romero, três irmãos Romero, eu não sabia que tinha mais um, não, tem outro irmão Romero. Então o Ângel e o Oscar, e também, quer ver o nome do outro irmão? Tem mais um irmão, impressionante. Será que esse daí é mais velho, então ele não é gêmeo do Oscar e do Romero. Cadê? Eu queria achar o nome do irmão antes de começar a falar essa matéria aqui para vocês. Deixa eu desenrolar essa matéria e aí eu vou achar o nome do irmão do Oscar e do Ângel aqui na reportagem. Então, galera, é o seguinte, né? O Romero aí e o irmão parece que já estão pensando aí no futuro, né? E eles acabaram adquirindo um clube lá no Paraguai, clube que faz parte aí da terceira divisão aí da Colômbia, e o clube se chama Clube Esporte Colômbia, o clube onde se revelou, né, Ângel e Oscar. Então os dois tiveram aí início de carreira nesse time. Tem até um fato interessante que uns anos atrás eles doaram umas latas de tinta para poder ajudar lá na pintura do time que vem passando por dificuldades financeiras, né? O time que já configurou na primeira divisão do Campeonato Paraguaio, mas hoje está na terceira divisão. O outro irmão do Romero tá aqui, ó, é o Fernando Romero, é o mais velho. Ele também participou aí dessa aquisição desse clube lá no Paraguai. Então a ideia deles aí é conseguir recuperar o time financeiramente, tirar o time aí da terceira divisão, time que subiu aí da quarta divisão para a terceira de 2023 para 2024, e com isso tentar resgatar aí o time tanto fora quanto dentro de campo, uma vertente diferente aí que a gente não conhecia do Romero. Romero empresário, Romero dono de clube agora lá no Paraguai, vai também participar aí dessa administração. Acho interessante, acho que o jogador tem carreira curta e tem que realmente pensar em outras coisas para se fazer. Dados interessantes aqui para terminar: Ângel Romero vai para sua terceira temporada consecutiva no Corinthians e sua segunda passagem pelo clube. Ao todo, o atacante jogou pelo Timão 313 partidas, são 57 gols e 27 assistências. Em contrapartida, o seu irmão, o gêmeo, o Oscar, está de saída do futebol brasileiro. Ele encerrou sua passagem pelo Botafogo, quase foi até cogitado de vir para o Corinthians, né, galera? Enfim, foi lá para o Botafogo, não deu muita sorte. Foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas ainda não anunciou seu novo clube. Os dois também já atuaram algumas vezes pela seleção do Paraguai. Ângel serviu a equipe nacional em 47 ocasiões e Oscar em 57 por clube. Os irmãos jogaram juntos pelo Cerro Porteño no início de suas carreiras e posteriormente lá no São Lourenço da Argentina. A gente lembra bem onde deu um monte de repercussão dos dois juntos lá no São Lourenço. Mas é isso aí, galera, matéria interessante aí, os irmãos Romero pensando no futuro aí e adquirindo um time lá, um time de coração também, toda uma ligação aí também entre eles emocional com o clube, do qual agora eles são
donos. Beleza, galera? Essas as informações aí do Coringão de hoje. Deixa aí comentários, que eu vou no próximo vídeo trazer aí no final do vídeo comentários de vocês aqui no canal, beleza? Valeu para quem chegou até aqui. Até a próxima, uma boa madrugada para todo mundo e vai Corinthians!